E aí galera, tudo bem com vocês? Um bom dia a todos. Hoje, dia 6 de janeiro de 2024, estamos na nossa sexta live da É Tempo de Empreender, esse clube Primícias que está se iniciando e tem sido bem bacana estar aqui todos os dias com você. Um grande desafio para mim e com certeza um grande prazer também em receber os relatos das pessoas que estão gostando, estão sendo transformadas, tocadas com aquilo que nós compartilhamos aqui. Eu tenho certeza que hoje vai ser mais um dia em que vamos estar juntos e aprendendo bastante sobre empreendedorismo. Bom, hoje eu escolhi um tema bem bacana para nós falarmos. Provavelmente você que está participando das lives, você sentiu falta da postagem de ontem, falando a respeito do tema que nós iríamos tratar hoje. Isso se deu porque o meu cachorro amado, ele comeu o carregador do meu celular e eu não tenho outro cabo aqui em casa, então eu acabei ficando sem o cabo de celular. Meu celular descarregou, tô fazendo pelo celular da minha esposa, consegui logar o Instagram, graças a Deus, e estou aqui cumprindo o meu compromisso com vocês. Antes de nós iniciarmos, hoje nós vamos falar sobre como nós podemos influenciar pessoas, como nós podemos lidar com as pessoas, porque muitas vezes a gente cria uma ilusão, enquanto empresários, que as empresas elas parecem ser algo existente, né? A Bíblia não, o direito vai falar que o CNPJ é uma pessoa, né, que foi inventada, é uma filosofia, tá? Não é uma pessoa que verdadeiramente existe. Eu costumo dizer que o CNPJ é um amontoado de CPFs, tá? Então, se nós não entendermos de pessoas, de como lidar com pessoas, logo não iremos entender sobre negócios, tá? Então hoje eu quero passar para vocês uma dica muito importante, muito bacana, que eu, Lucas, aprendi, estou praticando isso para ter melhores resultados no tratar com as pessoas. Antes de nós iniciarmos aqui a nossa live, eu gostaria que você colocasse aí o aviãozinho da bênção, da multiplicação, e você mandasse aí para os seus 5 amigos para poderem ver essa live depois, ou participar agora se eles estiverem online. Eu vou fazer isso agora aqui no meu, enquanto você faz aí também no seu. É bem legal, pessoal, a gente aprender sobre liderança, sobre se comunicar com pessoas. Eu, na minha carreira, tenho tido bastante aprendizado sobre isso, porque eu percebi que eu preciso, de fato, aprender sobre lidar com pessoas. Como eu falei para vocês, se a gente não entende de pessoas, a gente não consegue entender de negócios. E é bem interessante que às vezes eu converso com algumas pessoas e elas falam assim: nossa, Lucas, eu não gosto de falar com pessoas, eu não gosto de tratar com pessoas. Se eu puder trabalhar longe do atendimento ao público, será melhor para mim, e etc, né? Pessoas que reclamam mesmo do fato de ter que falar com pessoas. Mas por outro lado, gente, eu não conheço ninguém que se tornou uma pessoa próspera que não tenha lidado com pessoas. A gente precisa das pessoas. A gente precisa estar em sociedade e se relacionar com as pessoas para que possamos prosperar na vida. Essa é uma verdade. Nós precisamos das pessoas. Já fiz aqui o meu envio, agora vamos retomar aqui com força total. Se nós não soubermos como se comunicar, como incentivar as pessoas, não faz sentido ser empresário. Porque, na verdade, você vai ser, se não souber lidar com pessoas, um autônomo. O que é o autônomo? O autônomo é aquele cara, né, ou aquela mulher que decidiu comprar alguns equipamentos, alguns materiais e trabalhar por conta. Na maioria dos cenários, é claro que
Existem pessoas que realmente enxergaram uma oportunidade de tomar uma decisão racional de iniciar um negócio, mas a grande maioria das pessoas que se tornam autônomas são pessoas que foram mandadas embora do emprego, então tinham um emprego fixo e de repente foram mandadas embora e não conseguiram arrumar com tanta facilidade o emprego, e como ela já tinha um conhecimento técnico, uma experiência que adquiriu nessa empresa que ela trabalhou, ela passa então, vai lá com o dinheiro da quitação, compra os materiais necessários e começa a prestar o serviço para outras pessoas, ok? Então ele se tornou um autônomo. Existem também pessoas que começam a empreender por oportunidade, começam a fazer cálculos, né? Olha, meu patrão, ele me paga um salário de R$ 2.000 e ele faz, por exemplo, manutenção de carros. Logo, se ele paga R$ 2.000 para mim, e basicamente sou eu que faço o trabalho da maioria dos carros, com certeza ele ganha mais do que 2.000, e se ele tem uma loja aberta, ele também ganha o suficiente para pagar a loja e o salário dele. Então, se eu abrir a minha oficina, eu vou ter também condições de pagar o mesmo salário e até mais às vezes, porque eu vou ficar com a parte que seria do dono. Aí as pessoas fazem essa matemática mental e iniciam um negócio, tá? Se tornam um autônomo, trabalha para si mesmo. Só que qual que é o problema dessas pessoas que trabalham para si mesmo? Pensam que ser empresário significa somente abrir uma empresa, ter um produto e fazer a atividade muito bem feita daquele produto. Mas depois que ele se torna empresário, ele entende que ele vai precisar entender de contabilidade, de vendas, de marketing, vai precisar entender de liderança de pessoas, vai precisar entender sobre técnicas de venda, ele vai precisar entender sobre tributação, que é algo um pouquinho complexo, vai ter que ter uma noção de jurídico, o que o produto dele ou serviço está relacionado, como é que ele precisa se cercar para que ele proteja a empresa e também o cliente que está contratando o serviço. Ele começa a ver que vai ter que atender aos clientes e vai ter que, se ele saiu do emprego pensando em não ter um chefe, ele vai descobrir que os clientes são chefes mais exigentes do que o chefe que você tinha. Porque o chefe que você tinha, se você não está satisfeito, você vai lá no RH e fala assim, olha, eu quero pedir as minhas contas. E você de um dia para o outro vai embora, se livra daquele chefe. Mas você não pode se livrar dos seus clientes, porque se não tiver cliente, você também não recebe o salário. Então, a pessoa que sai sem um planejamento, sem pelo menos saber lidar com pessoas, essa pessoa vai ter muita dificuldade de crescer. Ela vai ter muita dificuldade de treinar pessoas, porque ela não sabe lidar com o ser humano. Ela vai ter dificuldade de negociar com os fornecedores, porque não entende que por trás do CNPJ existe, né, essa fantasia jurídica, é assim que chama. Por trás da fantasia jurídica CNPJ existe um amontoado de CPFs. Pessoas que tomam decisões em nome da empresa. E se você, como empresário, não consegue lidar com pessoas, automaticamente você também não vai conseguir sucesso nos negócios. Vai ser sempre aquele empresário que tem um certo resultado, que consegue bancar a vida, mas eu costumo dizer que essas pessoas são donas do emprego. Por quê? Elas ganharam o direito de não ser mandado embora, que é o que todo mundo deseja quando quer ser funcionário público. O desejo de não ser mandado embora. O desejo de não ter hora para trabalhar. Ok, mas essa pessoa, por exemplo, se ela tirar uma férias de 15 dias, ela não consegue continuar ganhando dinheiro porque o trabalho, a empresa é ela. E não tem problema nenhum se você está começando e você está nessa condição, em que a empresa é você. O problema é não ter um planejamento para sair dessa condição. Qual é o planejamento que você tem feito? Existem aí inúmeras ferramentas de fazer plano de negócios. Eu, por exemplo, faço plano de negócios para outras empresas. Estruturo a empresa para que você possa ficar preparado para a multiplicação. Por que eu falo isso, gente?
Muitas vezes a gente pensa que o crescimento da empresa possa ser algo benéfico e muitas vezes não é. Pode ser que isso que eu estou falando agora seja algo que te confronte. Como é que crescer uma empresa não é bom, Lucas? Eu vou explicar para você agora para você conseguir entender um pouco melhor e você começar a repensar o seu negócio, tá? Talvez depois dessa explicação você até pense se você quer fazer marketing ou não, tá bom? Vamos pensar em um problema básico aqui? Vou pegar um professor, tá? O professor é mais fácil. Vamos pensar que esse professor, ele é um professor de química. E esse professor é um excelente professor, tem muito conhecimento, é um PhD, é um cara que trabalhou muitos anos na indústria, um cara extremamente competente. E aí ele agora decide pegar todo esse conhecimento que ele tem, encaixotar e vender curso na internet, ou até mesmo presencial por meio de palestras e consultorias. Só que o que acontece? Ele criou o curso, criou a palestra, e vamos pensar que essa pessoa que criou o curso e a palestra, ela comece a divulgar o seu produto na internet, tá? A princípio, como ela ainda está em fase de gravação do curso, ela se comprometeu em fazer a entrega desse curso no formato online. Então a pessoa compra o curso e depois disso ela vai estudar online esse curso. Quero cumprimentar aí os meus amigos e irmãos. A Roupa e Papelaria está aí, empresa que estamos dando consultoria ali na Ilha Caraguatá. Seja bem-vindo, não sei se é a Paulinha, se é o Diego, que Deus abençoe a vida de vocês. Está aqui também o Jackson, meu irmão, a Vanessa, que está aqui todos os dias nos acompanhando, que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje nós estamos falando aqui sobre liderança de pessoas, sobre comunicação com pessoas, sobre lidar com pessoas e por que isso é tão importante para nós. Se vocês têm interesse por esse assunto, permaneçam aqui na live que vai ser bem interessante, tá bom? Continuando aqui, aí essa pessoa decide entregar, estamos os dois, aí é benção. Esse casal aí, pessoal, é um casal muito dedicado. Eu, como consultor, fico feliz demais por ver a dedicação que eles aplicam na empresa. Quando a gente passa ali algumas diretrizes, eles se dedicam mesmo, de fato, se esforçam para entregar as respostas que são solicitadas e eu tenho certeza que eles vão mudar de nível, vão chegar no nível que eles sempre sonharam, né? Então, acompanhem a Hope aí no Instagram, eles postam bastante coisa legal lá. Eu tenho certeza que vai impressionar você daqui a alguns anos o resultado deles. Vamos lá. Então, gente, essa pessoa que vende curso, ela começa a vender esse curso no formato online e começa a ensinar. Vamos pensar que ela vendeu para 10 pessoas, tá? Como ele não teve nenhum tipo de planejamento, o que vai acontecer? Ele vai começar a vender para as pessoas e as pessoas vão começar a ter dúvidas, vão começar a ter problemas. Por exemplo, vamos pensar que ele não estruturou a forma de acesso à plataforma de venda de curso. Ah, Lucas, mas as plataformas de venda são tão conhecidas, né? Tem a Hotmart, tem a Eduz. São plataformas de venda bastante conhecidas, as pessoas já sabem acessar essa plataforma. De fato, a maioria das pessoas não tem dificuldade porque são plataformas intuitivas. São plataformas que você não tem tanta complexidade para fazer o acesso. Mas vamos imaginar que esse teu aluno, na hora de preencher o e-mail dele para receber o acesso da página, ele tenha mandado e colocado o e-mail errado. O que vai acontecer, gente? O e-mail do login e a senha vai chegar para ele? Você já teve um problema. Vamos pensar que dessas 10 pessoas, 3 pessoas tiveram problema com o e-mail. O que vai acontecer? Se ela entra em contato com você e não tem nenhum tipo de informativo para ela que possa guiá-la, se você não pensou nisso antes de vender seu produto, ela provavelmente vai te chamar no WhatsApp ou no Instagram para perguntar sobre a solução desse problema. Olha, não estou conseguindo acessar a plataforma. Aí você vai conseguir, naquele dia, já 3 pessoas te chamando.
para resolver um problema. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que parar para responder cada uma dessas pessoas, acompanhá-las e resolver o problema de acesso. Agora vamos pensar que ao invés de vender para 10 pessoas, você vendeu para 1000 o teu curso. Fez um marketing fantástico, muito bom, né? Todo mundo te conhece, você é um cara fantástico, muito bom. E aí vendeu para 1000 pessoas. Aí vamos pegar a mesma estimativa. Agora foram 30 pessoas que te chamaram. Então você começa a ver que cada vez que você aumenta o número de vendas, se você não resolver o problema que você tem, cada venda que você faz, você está aumentando a possibilidade de fracasso da sua empresa. Aí, beleza, essas pessoas logaram, conseguiram acessar o curso. Aí o que vai acontecer? Você começa a ensinar. E essas pessoas vão chegar a uma parte do curso, como química é muito complexo, você, por ser um PhD, a tua comunicação, a tua fala é uma comunicação técnica, que provavelmente só as pessoas da área de química vão compreender. Você não se preocupou em pensar que pode comprar uma pessoa que se interessou pelo anúncio de marketing que você fez, mas que nunca teve contato, por exemplo, com uma indústria química. Logo, quando ela começar a estudar, ela não vai conseguir ter a compreensão tão clara como você esperaria. E isso vai gerar dúvida nos alunos. E ao gerar dúvida nos alunos, eles vão te chamar para resolver essa dúvida. Ah, Lucas, mas eu entendi agora a questão do planejamento e da solução dos problemas antes de tornar isso exponencial. Antes de multiplicar, antes de vender mais. Eu já entendi isso. Mas como é que eu posso resolver essa questão? Gente, existe uma estratégia, uma metodologia que aí no mercado eles chamam muito de MVP, mas eu chamo de MOAV. O que é isso? Mínima oferta economicamente viável. Vamos a um exemplo? O que você vai fazer? Vamos pegar esse mesmo exemplo do curso, tá? Inclusive, eu vou começar a fazer isso no ano de 2024. Eu vou gravar alguns cursos, já estou terminando de gravar o primeiro módulo, que vai ser um módulo totalmente sobre finanças empresariais. E eu vou publicar esse curso na internet. O que eu preciso fazer? Eu preciso primeiramente testar. Pegar esse conglomerado de informação, locar uma sala em algum prédio comercial, convidar pessoas para assistir a essa palestra e ao longo da palestra onde ela vai ocorrendo, as pessoas, por exemplo, vão ter dúvidas. O que é a dúvida do aluno? A dúvida do aluno é algo na minha comunicação que está errada. Muitas pessoas acreditam que o grande trunfo do ensino é eu me tornar um professor capaz de ensinar, mas não. O grande trunfo do ensino é você ensinar a pessoa a aprender. Como que o meu aluno aprende? Essa deve ser a preocupação do professor. Por exemplo, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver o maior dos líderes ensinando as pessoas, que é Jesus. Jesus, ele é Deus. E imagina a complexidade do pensamento de Deus, a profundidade, a forma como ele raciocina. É lógico que nós não chegamos nem 0,00001%, sei lá, elevado a menos 1 milhão, não sei quantos zeros tem. A gente é muito pequeno perto de Deus. Mas, quando nós pensamos na capacidade intelectual de Deus e como ele expôs o seu vasto conhecimento para nós, o que ele fez? Ele encontrou histórias, que nós chamamos de parábolas, que fazia com que aquele conhecimento complexo de Deus fosse transformado em algo do cotidiano das pessoas, para que elas pudessem entender a complexidade daquilo que ele estava tentando explicar. Então ele cria uma história simples para exemplificar o que é o complexo que ele está ensinando. Se ele viesse com o complexo de uma vez, sendo Deus, nós não entenderíamos o que ele queria dizer.
A Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé, seria, por exemplo, algo incompreensível, algo que nós não conseguimos discernir, algo que nós não conseguimos compreender. Logo, nós não conseguiríamos conhecer a Deus, e não conhecendo a Deus, nós não teríamos relacionamento com Ele. E aí nós vamos ver que, para lidar com pessoas, nós precisamos sempre nos preocupar da forma como nós nos comunicamos. Esse é a primeira coisa que eu gostaria que você anotasse aí. Se você quer se tornar um empresário de sucesso, você precisa aprender a se comunicar com as pessoas. E é um desafio, gente. Eu já estudo isso há um bom tempo, eu sou professor já há um bom tempo. Só que eu preciso aperfeiçoar. E eu percebi, nesse último curso que eu fiz, que eu estou fazendo na verdade, que a minha comunicação, por muitas vezes, é uma comunicação muito técnica. Até mesmo quando estou dentro da igreja ensinando, acabo ensinando de uma linguagem muito teológica. E as pessoas que são mais simples, elas não conseguem compreender aquilo que está sendo dito. Então, se a minha comunicação ela se tornar mais básica, mais elementar, eu vou fazer com que as pessoas mais simples entendam, e as pessoas com conhecimento mais avançado, elas vão entender da mesma forma. Nós precisamos alinhar. Quando a gente se comunica com pessoas em público, né? Por exemplo, num culto de domingo lá na igreja onde eu congrego, tem 500 pessoas. Você concorda que eu não consigo chegar lá e filtrar qual é o tipo de pessoa, qual é o nível de escolaridade, qual é o nível de conhecimento bíblico? Eu não consigo filtrar essas pessoas. Então eu tenho que pegar uma comunicação que seja... Por isso que a palavra comunicação, se você for na origem dela, você vai ver que ela tem algo chamado comum. O que é tornar algo comum? Tornar algo compreensível para qualquer pessoa. É eu conseguir tirar algo da minha cabeça e colocar na sua, e eu e você ficarmos no mesmo nível de entendimento depois da fala. Por exemplo, eu tenho aqui alguns livros, e esse aqui eu gostaria de indicar para vocês. Ó, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Esse livro aqui é um best-seller que fala sobre a mentalidade das pessoas que prosperaram. Aí eu vou dar aqui alguns códigos aqui para você entender como que esse cara aqui escreveu esse livro. Se você está aqui me ouvindo e tem o desejo de ser escritor, eu tenho esse desejo. Um dia eu vou ter um livro também, gente. E eu já tenho um livro para escrever. Eu que fui preguiçoso e não trabalhei nisso, mas Deus já me deu um livro para escrever. Mas eu vou escrever, tá? Esse ano de 2024 sai. O que acontece aqui, gente? Quando a gente vai escrever um livro, a gente tem uma ideia que a gente quer passar para os nossos leitores, tá? Essa ideia, ela tem que ser como a gente pegar essa ideia, quebrar em vários pedaços, para que o aluno possa ter uma linha de avanço no conhecimento até chegar naquele ponto que você quer entregar para ele, que foi o que moveu você a fazer o curso ou escrever o livro. E aí você quebra aquilo em vários capítulos e vários tópicos dentro dos capítulos, para que o aluno possa, na medida em que o tempo passa e que ele lê, ir compreendendo cada etapa do processo até chegar nesse entendimento final. Lucas, como é que eu sei se o autor teve realmente sucesso? Por exemplo, se você pegar a lista dos best-sellers, os livros que mais vendem no Brasil, são livros que conseguiram fazer que a ideia do autor fosse passada para as pessoas que estão lendo. Existem 3 coisas muito interessantes quando a gente fala de ensino, que nós precisamos tomar cuidado e se tornar um professor que consiga alinhar conhecimento, na verdade, informação que a gente tem, entregar informação para o aluno. Esse aluno, ele tem que entender aquilo que eu estou falando, ou seja,
através da informação que eu entreguei, ele desenvolveu um conhecimento da informação. Só que se ele parar no conhecimento, o cérebro naturalmente faz com que ele esqueça aquilo depois de algum tempo. Eu não sei te especificar aqui qual é a média de esquecimento, mas o cérebro, ele funciona assim. Porque imagina se você tivesse que lembrar de cada detalhe da sua vida até hoje. Não teria espaço neurológico para você armazenar tanta informação. Então, naturalmente, o cérebro, ele faz um filtro daquilo que é importante para você e daquilo que não é importante. Por isso que a repetição é algo tão poderoso para mudar o pensamento das pessoas. Quanto mais a gente repete, mais o pensamento da pessoa é formado. Porque o cérebro entende que pela repetição daquele estímulo, ele precisa guardar essa informação e automaticamente você coloca isso dentro da tua cabeça. Aí o que acontece? Você teve a informação, através do estudo você obteve o conhecimento, mas quando que isso se torna de fato parte da sua vida? Quando você aplica isso e tem um resultado. Tendo o resultado, é como se você completasse o caminho do aprendizado. Vamos voltar lá para o exemplo de Jesus. Jesus, gente, quando ele ensinava, ele se preocupava em transmitir a ideia que ele tinha, ele se preocupava com a forma que ele ia transmitir esse ensino, mas se você for ver bem, todos os ensinos de Jesus, eles levavam sempre a uma prática. Por quê? Quando nós vamos entender a forma como Jesus ensinava, ele precisava que as pessoas colocassem em prática a palavra que ele estava dizendo, para que elas pudessem ter a experiência e a mudança de vida. Porque só o conhecimento, você se tornaria como os mestres religiosos daquele tempo, que eram os fariseus. Eram pessoas que tinham a informação, essa informação foi transformada em conhecimento, só que eles não partiram para a prática do conhecimento. Eles ficaram só com o conhecimento em si e se tornaram hipócritas. Porque eles pregavam algo, mas não viviam esse algo que pregavam. Agora, quem foram os discípulos que tiveram sucesso? O próprio Jesus respondeu: aqueles que me amam são aqueles que obedecem aos meus mandamentos. E como eu obedeço aos meus os mandamentos do Senhor? Através da prática diária. Então, quando nós vamos ensinar pessoas, nós precisamos todas as vezes se preocupar em passar informação. Essa informação tem que ser uma informação clara, que faça com que a pessoa entenda exatamente aquilo que eu estou transmitindo, como num livro que eu falei para vocês. E além disso, ela precisa encontrar uma maneira de colocar em prática tudo aquilo que está sendo passado. Se você conseguir fazer isso, você vai se tornar um comunicador excelente. Então esse é um desafio do Lucas, por exemplo, em se tornar mais didático. Porque eu quero ter sucesso. Uma coisa que eu sempre oro a Deus. Eu estou em fase de transição. Eu era um CLT, alguém que trabalhava para uma empresa, que cresceu dentro da organização. Cheguei no cargo mais alto da organização. E hoje eu estou em uma fase de transição. Hoje eu ainda continuo nessa empresa, prestando serviço lá, agora como um consultor dessa empresa. Então, estou lá ainda atendendo às demandas do negócio, mas fazendo uma migração para se tornar um professor em tempo integral, que é o que eu amo fazer. E a minha oração ao Senhor, gente, de verdade, eu não quero só ser bem remunerado por ensinar, por vender curso, por dar consultoria, por dar palestra. Não, isso daí é só uma consequência natural. O que eu quero de fato, o que alegra meu coração, é eu poder ensinar pessoas, as pessoas terem uma transformação de vida. Eu falar, cara, eu pude participar 5% da transformação dessa pessoa. 1%, 0,5%, é isso que move o meu coração. Quando eu falo sobre ensinamento da palavra de Deus, o que move meu coração é saber, depois de algum tempo, que aquele dia em que eu ministrei uma palavra, aquela palavra, Deus usou de alguma forma para transformar aquela pessoa e eu pude participar 0,5% da vida dessa pessoa. Isso alegra o meu coração e é isso que eu quero fazer para a minha vida. Esse é o chamado de Deus para mim. Então,
eu quero me tornar um comunicador melhor, porque eu quero que os meus clientes, os meus alunos, eles consigam, daqui a algum tempo, não precisar mais de mim. Vá viver a sua vida, segue em frente, vá adiante, se torne melhor do que eu. Essa é o meu maior sonho e objetivo. Essa é a maior alegria do meu coração. Então, preciso me aperfeiçoar para que eu consiga pegar tudo que eu aprendi e fazer isso e passar isso de uma forma clara, transparente, para que as pessoas possam multiplicar todo esse conhecimento. O que acontece, gente? Entrando aqui agora no tema da nossa live. A comunicação é algo extremamente importante e se nós como empresários não entendermos como comunicar com pessoas, logo nós não conseguimos ter sucesso. A comunicação é algo essencial. Eu sempre penso no seguinte, gente. Vamos pensar em duas empresas grandes. Eu tenho a Samsung e a Apple. São duas empresas que... A Samsung ela acabou indo também... Eu de verdade não tenho conhecimento disso. Não sei se a Apple ela também produz televisão, mas eu acredito que não. Acho que 90% que não. Mas vamos pensar que a Samsung só fosse uma empresa de smartphone que nem a Apple, tá? E equipamentos eletrônicos ali como iPad, tá? Ou tablet. Vocês concordam que são duas empresas multimilionárias? São empresas extremamente ricas. Elas podem contratar os melhores profissionais e pagar por isso. O problema não é mais o dinheiro deles. Eles não têm mais esse problema. A pergunta que eu faço é: por que um funcionário, por exemplo, um PhD em programação, ele trabalharia na Apple e o outro trabalharia na Samsung? Não é grana. Não é grana. Por quê? Se a Samsung quiser pagar um salário de 200 mil para um cara desse, ela paga. Se ela quiser pagar um salário de 300 mil, a Apple quiser pagar, ela também consegue. Então elas têm o que é o poder de barganha. Não é pelo salário, gente, que as pessoas estão lá. Mas o que elas enxergam, por exemplo, quando elas trabalham na Apple. Que se você for ver lá a missão, visão e valor da Apple, a Apple sempre se caracterizou por uma empresa que traz revolução. É uma empresa que sempre está na frente no que a gente fala sobre novidades. Por exemplo, quando a gente vai analisar a história da Apple, ela mudou a forma como se produzia smartphone. Quem aqui teve a BlackBerry, lembra? Aquele celular que tinha um mini teclado nele? O BlackBerry era um dos celulares mais requisitados aí, pelo menos na minha fase de jovem, embora seja jovem ainda, mas quando eu tinha ali 17, 18 anos, quem tinha um BlackBerry realmente era uma pessoa que tinha condições de vida. Só que a Apple ela fez uma loucura, algo totalmente disruptivo. Ela saiu da onda convencional e ela foi numa onda revolucionária. O que ela fez? Ao invés de criar um smartphone com vários botões, ela tirou todos e deixou só um. Na verdade foram um na tela inicial, botão de volume, né, aumentar e diminuir, e botão de bloquear. Eram esses botões que tinham dentro do celular da Apple. E aí, o que aconteceu? Se a gente for hoje nas lojas comerciais de varejo, por exemplo, a gente consegue encontrar ainda celular de telefone, de botãozinho, só aqueles que atendem ao público mais idoso. Mas todas as empresas vieram na onda da Apple. A Apple tomou a dianteira e todas as outras vieram atrás dela. Então ela é uma empresa, por exemplo, o iTunes, que é essa questão de você poder ouvir as músicas em um dispositivo móvel. Antigamente, né? O Jackson era esse tempo aí, meu padrinho de casamento. O Jackson é do tempo do Walkman. Tu tinha, Jackson, Walkman? Colocava o CD, o fone de ouvido, né? Pra andar de ônibus aí, ouvindo música? Me fala isso, tu é desse tempo. E aí, era assim.
Por exemplo, se você tinha lá o seu cantor favorito, você comprava o CD dele e às vezes você só gostava de duas faixas, duas musiquinhas dele lá. Mas você tinha que comprar o CD inteiro, levar o pacote da música. Fora que se você quisesse escutar outras músicas, você tinha que ter o porta-CD, né? Eu já tive porta-CD. Quando eu tinha PlayStation, eu tinha um bocado de CD lá, colocava... Aqui, ó, a Vanessa falando, ele tinha sim, eu tô aqui escrevendo por ele. Tá vendo, Jax? Eu tô comprovando que você é um cara antigo, RG antigo. E aí o que acontece, gente? Aí, quando a Apple veio com essa revolução, já existia antes, tá? Ela não foi a criadora, tá com vergonha. Ela não foi a criadora desse equipamento, já existia esse equipamento, mas ela foi a empresa que tomou a dianteira para fazer com que isso se tornasse algo desejável para as pessoas. E aí surgiu depois vários aplicativos, como a Spotify, que faz com que você possa comprar, ou melhor, ouvir a música que você quiser, em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. E isso monetiza ainda os autores, que era a grande problemática, porque se eles não vendessem CD, eles iam ganhar dinheiro como? A Spotify resolveu esse problema. Aí o que acontece? Por que as pessoas trabalham na Apple? Porque eles estão alinhados com a visão da empresa. Eu costumo sempre, gente, quando vou fazer entrevista, por exemplo, para contratar pessoas, eu costumo sempre fazer perguntas para entender qual que é o propósito da pessoa de estar buscando aquele emprego. Por incrível que pareça, e às vezes eu dou até risada disso, eu entrevistei um rapaz, a gente estava precisando de um técnico de telecomunicações lá para a Microchipnet. Abrimos o processo seletivo, não faz muito tempo, tem 2 meses que a gente abriu o processo seletivo. Pegamos muitos currículos, e às vezes os currículos assim, bem genéricos, eles não tinham nenhum tipo de resolução para a Microchipnet, era um currículo que servia para qualquer empresa. Aí teve alguns candidatos que eu chamei por conta da competência técnica. É assim que a gente vê o currículo primeiro. Como que aquela pessoa com conhecimento dela vai poder ajudar a nossa empresa. Marquei a entrevista, chamei a pessoa para ir até lá, pedi para o nosso supervisor ir na frente, lá o supervisor do setor técnico, que vai efetivamente trabalhar com o técnico todos os dias. Então ele foi na frente, começou a fazer algumas perguntas e depois eu cheguei para terminar a entrevista. Aí o que aconteceu? Eu comecei a perguntar para essa pessoa sobre os sonhos dela. Quais são os seus sonhos? Por incrível que pareça, gente, olha o que a pessoa me respondeu. O meu sonho é trabalhar na empresa do meu pai. Aí eu falei, poxa, que legal, que bacana. Mas a empresa do teu pai é de que setor? A empresa do meu pai é do setor de telecomunicações. Eu gostaria de trabalhar com ele. Eu falei, mas o que te impede hoje de realizar o teu sonho? Porque a empresa dele é em Taubaté e eu trabalho aqui, e então eu não consigo realizar esse sonho. E aí eu comecei a apertar ele um pouquinho e eu percebi que ele tinha um problema com o pai dele. Ele saiu de São Paulo meio que fugido, veio para Santos aqui para poder arrumar um emprego, arrumou um emprego, não conseguiu durar no emprego que ele estava e agora estava ali tentando arrumar um emprego na Microchipnet. Então, vocês concordam que não faz sentido, embora ele tenha capacidade técnica, eu contratar uma pessoa que o sonho dela é se tornar funcionário do pai? Então eu fui um agente de Deus e facilitei a vida dele. O que eu fiz? Eu não contratei. Eu falei, olha, então acho que você tem que seguir esse rumo de trabalhar com seu pai. Resolve seus problemas com ele, né? Lógico que não falei dessa forma que eu estou me comunicando aqui com vocês. Vocês são aqui os meus amigos. Então, estou sendo transparente com vocês. Mas o que estava na minha cabeça é isso. Eu não posso atrapalhar o sonho dele. Ele precisa seguir a carreira que ele quer viver. Ele quer trabalhar com o pai, ele tem que arrumar essas questões da vida dele e voltar lá para realizar o sonho. Então, gente, o que faz uma pessoa trabalhar na empresa, quando a questão não é dinheiro, é a visão. E eu quero dizer para vocês que, por que às vezes o dinheiro ele é tão importante? Por exemplo, para um pai de família,
Por mais que ele ame a política da empresa, a visão, onde ele quer chegar, ele se sente bem trabalhando no lugar, mas pesa mais a questão monetária, porque às vezes você não consegue nem bancar o padrão de vida da sua família, você não consegue cumprir suas obrigações, e aí o dinheiro fala mais alto. Mas se você tem um salário equivalente e você tem que fazer uma escolha se está naquela empresa ou não, você sempre vai levar em consideração a cultura, que é a forma como a empresa comunica a visão para os funcionários. Existe empresa que os funcionários não têm a mínima ideia de aonde a empresa quer chegar, o que ela faz, qual é o diferencial, qual é a visão dos diretores. Por quê? A falta de comunicação. As pessoas não comunicam. E se há comunicação, às vezes a comunicação não é tão efetiva. E aí, gente, uma outra debilidade que nessa comunicação há é quando você, por exemplo, vai chamar a atenção da pessoa. Todos nós temos a necessidade de, alguma vez ou outra, dar uma ajustada nos parafusos da empresa. Às vezes a tua equipe ela perde desempenho, às vezes o teu colaborador não vai fazer algo que você gostaria que ele tivesse feito, às vezes vai gerar um problema com um cliente, você vai ter que corrigir o teu funcionário porque realmente foi um posicionamento errado dele. Então, essa questão de comunicação, ela é muito importante porque por meio de palavras você pode matar o teu funcionário. Você pode fazer com que ele nunca mais entregue a você o desempenho que você espera dele. E o que vai acontecer? Você vai ter que demitir uma pessoa que talvez poderia ser um grande potencial na tua empresa, porque você não soube se comunicar com essa pessoa. Então, eu, Lucas, nos meus 10 anos aí de experiência, eu já cometi muitos erros de não saber se comunicar, e embora eu tivesse um objetivo, né, uma intenção, melhor dizendo, boa, eu não consegui me comunicar efetivamente. E eu acabei desmotivando o funcionário. E depois, para motivá-lo, é muito mais trabalhoso, porque agora eu vou ter que ganhar a confiança dessa pessoa. Agora eu tenho que mostrar para ela que eu não estou ali como um inimigo. Então, a comunicação, eu comecei a perceber que ela é muito importante para a gente poder ter sucesso, para a gente poder liderar pessoas. É muito importante. E como é que a gente então deve corrigir um funcionário? Como é que a gente deve fazer uma crítica? Como que a gente pode direcionar as decisões dele? Eu vou pegar um exemplo aqui. O Diego aí provavelmente deve ter experiência com... Já trabalhou, né? O Jackson também, o Jackson é da área aí portuária. Tem os técnicos de segurança do trabalho lá, não tem? Aí o que acontece, gente? Técnico de segurança do trabalho, ele vai no campo e ele começa a verificar tudo aquilo que pode causar um acidente. Ele trabalha com prevenção de risco. O técnico de segurança do trabalho, ele tem que prevenir, ele não tem que ficar se preocupando em corrigir ou apagar incêndio. Ele tem que prevenir que um acidente aconteça. Tá bom? Então ele está ali interessado com o bem-estar do funcionário. O que acontece? Quando ele chega na área, por exemplo, área industrial, e ele vê um colaborador sem capacete, ele tem que pensar em duas opções. Tá? Se você está anotando, você anota aí. A primeira opção é ele chegar nesse cara e fazer assim: pô, meu irmão, já falei com você, é para usar o capacete, caramba. Poxa, já falei, vai fazer um acidente, se uma peça cai na tua cabeça, se esse cara que tá lá em cima derruba uma ferramenta, vai cair na sua cabeça, poxa, coloca esse capacete logo. Eu vou fazer aqui, ó, uma certificação para você, uma punição aqui porque você tá sem capacete. A próxima vez que eu te pegar sem capacete, eu vou te mandar embora. O que vai acontecer? O funcionário vai descer da onde ele está, vai pegar o capacete, vai colocar na cabeça e vai voltar a fazer o trabalho. Quando esse cara sair de perto dele, o que você acha que vai acontecer? O que você acha que ele vai falar do técnico de segurança? Ele vai falar: poxa, esse cara é um cara fantástico, muito bom. Estou mais feliz agora porque ele me lembrou que eu tenho que usar o capacete. Ou ele vai falar: esse cara é muito chato, pô, pelo amor de Deus.
não sabe de nada que eu faço aqui na rua, não sabe de nada que eu faço aqui na empresa e fica me enchendo o meu saco por causa de capacete. Não quero nem saber desse cara. Pelo amor de Deus. E na primeira oportunidade que ele tiver, quando esse cara não estiver olhando, ele vai tirar o capacete, gente. Aí eu pergunto pra você. O desejo do técnico de segurança era que o pessoal utilizasse o capacete pra quê? Pra prevenir um risco, gente. Esse é o objetivo dele. A forma que ele utilizou para se comunicar foi uma forma agressiva. Que mesmo a pessoa estando certa, ou melhor, mesmo o colaborador estando sem capacete e tendo a ciência de que ele está errado, mesmo assim, ele sempre vai procurar uma justificativa para ir contra aquilo que o técnico de segurança do trabalho está fazendo. Para vocês verem como isso é tão profundo, vou compartilhar com vocês aqui uma técnica muito legal que é utilizada para você poder, por exemplo, corrigir essa informação, que é a opção 2 do técnico de segurança. Mas segura aí, daqui a pouco eu já falo para vocês. O que acontece? Quando a gente quer que uma pessoa faça algo pra gente e a gente critica essa pessoa entra no modo defensivo. É como se fosse o senso de sobrevivência. Se você estiver numa selva sozinho, você automaticamente vai procurar sempre se proteger. Se você tem uma faca, uma arma e você vê um animal vindo em sua direção para tentar te ferir, você não vai deixar, não, pega meu braço aqui, meu braço não é tão importante para mim. Você vai sempre se defender. Para você ver como isso é tão forte, existiram 2 assassinos em série nos Estados Unidos. Um chama-se Chugan. Esse cara foi terrível. E em uma determinada ocasião, ele pegou, sequestrou, aprisionou uma mulher dentro de um apartamento. Se eu não me engano, era a namorada dele. Tá? E aí esse cara, o que ele fez? Ele começou a trocar tiro. Ele já estava trocando tiro na rua, adentrou esse apartamento, ficou trancado lá, prometendo que ia matar aquela mulher. E aí a polícia, né, sabendo que aquela mulher estava ali presa por causa desse cara, ela cercou todo aquele prédio, né, atirador de elite, policiais na porta do apartamento, policiais embaixo, policiais em outros prédios tentando verificar o que estava acontecendo dentro da casa. E quanto mais os policiais pressionavam aquele cara, mais violento ele ficava, mais ele tentava se proteger. Tenta puxar na tua memória aí os filmes sobre as ocasiões de sequestro. O que a polícia tenta fazer, gente? Para tirar o cara daquela condição, ou a vítima daquela condição. É por meio da força? Eles entram na cabeça do sequestrador, fazendo com que o sequestrador tome a decisão de libertar. E não eles, na maioria das vezes, né? Porque às vezes o atirador de elite ele consegue um posicionamento e ele elimina o sequestrador e liberta a vítima. Tá? Mas na maioria dos casos acontece uma negociação. Então, um policial dotado de capacidades de comunicação, ele entra na cabeça do sequestrador, fazendo com que ele tenha a atitude de libertar o prisioneiro. Então veja, se você toma a primeira atitude de tentar fazer o cara libertar, você vai correr um risco, ele vai trocar tiro com você. Mas se você utilizar a estratégia de se comunicar e tentar encontrar qual que é a verdadeira intenção daquele assaltante, daquele sequestrador, e você começar uma negociação amigável com ele, mostrando para ele quais são os benefícios que ele vai ter se ele entregar pacificamente a vítima, o sequestrador, por livre e espontânea vontade, se entrega. Lógico que às vezes essa negociação dura horas e horas e horas. Voltando para o caso do Chugan, ele entrou nessa negociação policial, a vítima foi liberta. Só que como ele já era um assassino em série, ele já tinha, para você ver como o cara era ruim, uma ocasião, chegou diante de um policial, o policial parou como se fosse uma blitz, né? Ele encostou o carro,
Quando o policial chegou na porta, pediu a documentação, ele sacou a arma e assassinou o policial com vários tiros nesse cara. Quando ele foi para a cadeia, ele foi condenado à morte. Nos Estados Unidos tem a condenação à cadeira elétrica. E aí o que aconteceu? Dentro dessa condenação, ele estava indo ali e ele sempre lê a Bíblia, né, dizendo qual seria o fim daquele cara, e também pede para que ele diga as últimas palavras. E esse cara falou o seguinte: esse é o preço que eu pago por fazer o bem às pessoas. Como que um cara assassino, que matou muitas pessoas, que fez maldades absurdas, como que esse cara, na mentalidade dele, se enxergava como alguém que estava fazendo bem para outras pessoas? Você sabia que quando o ladrão, por exemplo, rouba alguém, na cabeça dele está fazendo algo bom? É loucura isso, né? Mas na cabeça dele, ele está tomando uma atitude certa, gente. Ele tem uma racionalidade que justifique a ação dele. Ele mesmo se protege da acusação de que está fazendo algo errado. Para ele, por exemplo, o roubar está, por exemplo, fazendo com que ele chegue mais próximo do objetivo dele. Às vezes ele vai roubar para dar um padrão de vida para sua família, para realizar um sonho dele. Para ele vai encontrar uma justificativa que faça que aquela atitude errada se torne uma atitude justificável, pelo menos para ele. Então, gente, se o pior das pessoas, né, o assassino, o cara que não tem piedade de ninguém, se esse cara ele encontra uma forma de não se tornar culpado, por que nós acreditamos que por meio da crítica nós vamos fazer com que a pessoa realmente fale assim: nossa, caramba, é verdade, você está certo, eu realmente sou essa pessoa tão ruim que você está falando. Nossa, eu preciso me converter. Isso é coisa de crente, né? A gente gosta de ir na igreja e ouvir a palavra de Deus, essa palavra nos confrontar. Isso é coisa de cristão. O cristão gosta de ser confrontado pela palavra do Senhor. Mas, quando a gente fala da comunicação entre pessoas, quando a gente fala de lidar com pessoas, não é tão gostoso ouvir uma crítica. Eu lido também com casais, com famílias. E a maioria dos problemas de comunicação se dá pelo fato de você falar coisas muito fortes e fora de contexto para o seu cônjuge. E isso dá conflito, porque você fez uma crítica muito dura. E a pessoa do outro lado não fala que está errado, mesmo que esteja, ela vai se proteger, ela vai procurar uma justificativa. E aí é onde há os conflitos, porque cada um quer mostrar que está certo. Voltando para o exemplo lá do técnico de segurança, provavelmente esse colaborador está falando: pô, esse capacete me machuca, pô. Eu não consigo realizar a atividade direito, porque, por exemplo, no nosso caso lá das telecomunicações, a luva é algo que atrapalha o manuseio no começo, quando você não tem costume. Usar a mão é muito melhor, você tem mais sensibilidade. Mas a gente utiliza lá uma fita metálica que ela é muito afiada. Ela corta realmente a mão com força, parece gilete o negócio. E quando você vai esticar isso, você geralmente corta o seu dedo. E a luva, ela protege você. Só que com a constância da utilização daquele equipamento, você começa a não mais sentir a dificuldade que você sentia no início. Só que para eu vender essa ideia, por exemplo, para a minha equipe, eu não pude puni-los por não usar. Eu tive que apresentar, e aí queria que você anotasse, a justificativa para a utilização da luva. Aí, quando a pessoa entende o porquê eu estou pedindo para utilizar a luva, eu vou ter uma maior possibilidade daquela pessoa utilizar. Porque a crítica, gente, vai fazer com que ele se sinta bloqueado, ele vai encontrar uma justificativa e não vai querer fazer aquilo que está sendo pedido. A crítica, gente, levanta um muro de autoproteção nas pessoas. Elas não querem ser criticadas por causa do ego. Todos nós
temos um senso de proteção, gente. Quando algo fere o nosso ego, você geralmente vai se defender da acusação, porque feriu o ego, feriu o teu senso de autoproteção, entrou no teu coração. Às vezes, por causa de uma crítica, a gente perde a amizade de uma pessoa pro resto da vida, por causa de uma crítica. Por quê? Talvez a pessoa do outro lado não esteja preparada para receber a crítica. Eu já perdi amigos por ser sincero, por tentar ajudar, por falar, olha, não vai por esse caminho, vai dar ruim. Eu estava agindo ali, gente, por amor, por amar a pessoa, por amar um amigo. E ele escolheu seguir o caminho, infelizmente colheu a consequência. Mas você arruma inimigos quando você é sincero. Então, Lucas, poxa, mas mesmo mostrando, né, geralmente nas empresas grandes que tem aí a necessidade do técnico de segurança estar ali, né, às vezes uma equipe de segurança, o que eles fazem? Eles fazem aquelas reuniões, né, semanais, quinzenais, mensais, para mostrar os perigos da atividade e também os acidentes. Isso é muito usado na autoescola também, né? Por que utiliza o cinto de segurança? Eles utilizam lá várias imagens de pessoas que morreram sem a utilização do cinto de segurança. O que acontece? Para isso gerar um senso de importância no funcionário. Mas às vezes isso não acontece, não resolve, porque a possibilidade, aquilo não é tão comum de acontecer. A possibilidade disso acontecer é muito pequena. Então, por exemplo, quando isso é algo automático do cérebro. Se você está indo numa viagem, você vê um acidente de carro, vamos pensar que esse carro seja igual ao teu. Você automaticamente se torna mais sensível, mais obediente às regras de trânsito, porque você conseguiu se imaginar vivendo aquela situação. Mas com o passar do tempo, como eu falei lá atrás, o teu cérebro apaga aquele registro e a tua vida volta a ser normal como era antes. Você vai continuar andando rápido, vai continuar sendo imprudente no trânsito, porque aquele registro de memória se enfraqueceu. E isso também acontece quando a gente quer que a pessoa faça algo. Aquela informação que a princípio foi algo que chocou a pessoa e vai fazer com que ela seja mais cautelosa na hora de trabalhar, com o tempo ela vai esquecer. Só que aí entra o trunfo da comunicação com pessoas. Ao invés de criticar, o que você poderia fazer nessa situação do cara sem capacete? Que é a opção 2. Chegamos lá. A opção 2 é você primeiramente perguntar para o teu funcionário: olha, eu vi que você estava trabalhando sem capacete, eu queria entender, o capacete te machuca? Qual é a dificuldade que você está tendo ao utilizar esse equipamento? E aí o funcionário vai falar: olha, às vezes quando eu estou trabalhando com capacete, eu sinto que minha cabeça soa, né, porque ele aquece muito. Como eu trabalho no sol, ele aquece demais a minha cabeça, o suor escorre. Às vezes eu tenho que tirar para secar o rosto. Ele começa a justificar. Às vezes eu estou num trabalho em altura e essa cordinha aqui machuca, né? Porque o capacete às vezes fica querendo cair da minha cabeça e eu tenho que apertar aqui. Só que esse aperto não tem uma regulagem, ele aperta demais a minha garganta. Isso me dá falta de ar. Ou realmente, eu esqueço, chefe, de usar. Às vezes eu deixo lá embaixo, né? E aí eu já estou aqui em cima, preso, não quero descer lá para pegar capacete. Então o funcionário vai começar a justificar para você. E aí com a justificativa você vai ter que encontrar uma solução para ajudar esse cara a utilizar o equipamento e lembrar ele por que você está pedindo para que ele utilize. Falar: fulano, olha, você é um colaborador muito importante aqui para nossa empresa e nós não queríamos que você sofresse um acidente, né? Poxa, você corre um risco muito grande, o cara está trabalhando acima de você. Se cai qualquer detrito, qualquer pecinha, pode machucar você. Poxa, você é pai de família, imagina você chegando em casa, né, com uma debilidade, ou você perder a vida, como é que vai ficar sua esposa, seus filhos? Então você começa a mostrar para o funcionário quais são os malefícios para ele não usar o capacete, se ele não usar. Que talvez ele nem esteja pensando nessa situação. Então você leva ele a ter a consciência da utilização. E quando ele utilizar, ou quando você vê ele não utilizando, em vez de você criticar, pega uma pessoa que está utilizando o capacete e incentiva essa pessoa.
Cara, hoje, por exemplo, numa reunião pública, hoje eu quero parabenizar o funcionário fulano de tal, porque durante todos os dias de trabalho, esse cara utilizou os equipamentos de segurança como nós esperamos e ele conseguiu fazer com que a nossa empresa conseguisse ficar mais um dia sem ter acidente de trabalho. E aí você faz ali uma parabenização por uma atitude positiva que ele fez. E aí as pessoas ao redor naturalmente vão querer também ser beneficiadas e reconhecidas por conta das suas atitudes comportamentais, seus hábitos, a sua maneira de trabalhar. Eu vou falar isso, mas não me levem a mal. É como ensinar um cachorro. O cachorro, a gente não pode puni-lo quando ele faz algo errado, mas a gente tem que recompensá-lo quando ele faz algo bom. A mesma coisa acontece com os seres humanos, gente. Isso é uma técnica de comunicação. O objetivo do técnico de segurança do trabalho é fazer com que haja uma prevenção de risco e de acidente. E ele está fazendo isso pelo bem dos funcionários. E se os funcionários conseguem enxergar que o técnico de segurança não quer só ferrar com a vida deles, mas ele quer garantir que esse cara todos os dias vá trabalhar e volte para casa. Esse é o maior objetivo desse cara. E se ele enxergar que o técnico de segurança do trabalho está dispondo toda a sua energia para proteger ele, cara, esse cara vai ser alguém que vai obedecer às ordens. Agora, se você ir pelo caminho do confronto, da crítica, da punição, você não vai ter uma equipe contigo, você vai ficar sozinho. E muitos empresários não conseguem crescer, permanecem sozinhos porque só conseguem criticar, gente. Eu vou ver se eu acho aqui uma folha para fazer uma experiência aqui com vocês. Provavelmente vocês já viveram isso. Ó, o que vocês veem nessa folha aqui? Já fiz essa pergunta aqui em alguns lugares e as pessoas falam o seguinte: Lucas, eu tô vendo aqui esse ponto azul aí no meio da folha. Legal. Mas poucas pessoas enxergam que há uma imensidão de branco aqui. A maior parte dessa folha é branca, mas a gente só presta atenção no pontinho azul. O que isso significa, Lucas? Não entendi absolutamente nada. É que, na maioria das vezes, a gente só se atenta quando o funcionário erra. Mas você esquece que 99,99% esse funcionário fez tudo certo. E no dia que ele erra, é o dia que ele chama atenção. Olha que interessante. Sabe o que isso cria na mente da pessoa, do colaborador? Que o erro, ele é mais importante do que o acerto. Agora, se você ignorar, não ignorar no sentido de esquecer e fingir que aquilo não aconteceu, mas se você se dedicar e reconhecer toda a parte branca, você vai ter as pessoas, o coração das pessoas na mão, porque as pessoas vão perceber que a atitude boa de obediência às regras da empresa traz muito mais benefícios do que aquilo que eles não estão fazendo certo. Então eu quero concluir a live de hoje mostrando para vocês que nós temos que sempre procurar melhorar a nossa comunicação, tornar ela mais clara, tornar ela mais compreensível, tornar ela mais efetiva, fazer com que por meio da nossa comunicação as pessoas possam praticar aquilo que está sendo ensinado. E elas praticando, elas vão ter as experiências delas, e essas experiências delas vão fazer com que elas tenham o aprendizado e sigam adiante, se tornem pessoas melhores. Na hora de repreender alguém, na hora de falar com alguém, nós temos que tomar muito cuidado da forma que nós vamos nos comunicar. Por mais que a pessoa esteja errada, ela tem um senso de autoproteção, ela vai proteger sempre o ego, ela vai sempre procurar uma justificativa para aquilo que ela fez errado. E nós, como comunicadores, temos que saber como extrair o melhor das pessoas e não o pior delas. E o meio de fazer isso é mostrando para elas a importância, o quanto você se preocupa com os outros.
tá bom? E mais do que isso, se você quer ser um empresário de sucesso e não saber lidar com pessoas, sinto lhe dizer, mas você não vai conseguir ter uma empresa de sucesso. E se tiver uma empresa que tenha um produto muito bom, provavelmente a sua empresa vai ter uma grande rotatividade de funcionários. Funcionários que entram e saem a todo tempo, porque ninguém suporta trabalhar com pessoas que não sabem se comunicar. Aí você vai ficar sempre escravo do trabalho, sempre tendo necessidade de treinar alguma pessoa nova, porque a tua empresa é muito rotativa, porque você não tem capacidade de comunicação. Então, após assistir esse vídeo, eu gostaria que você pudesse refletir como foi as últimas vezes que você criticou alguém. Você pensou do ponto de vista da pessoa. Por que ela não está seguindo aquela regra? Você pensou como você pode se comunicar com essa pessoa? Se ela estava num dia ruim, por exemplo. Se você conseguiu, em outras vezes que ele acertou, reconhecer os acertos, beneficiá-lo pelos acertos. Como é que foi isso? Em vez de você criticar daqui para frente, faça um experimento nessa semana. Quando você for criticar alguém, dá uma sugestão. Faça alguma coisa diferente. Tente de alguma forma influenciar essa pessoa. Em vez de criticar, tente dar uma sugestão. Tente mostrar para essa pessoa que existe um outro caminho. Eu tenho certeza que você vai colher ótimos frutos. Tá bom? Então, queria aqui encerrar a live de hoje orando e pedindo para que você possa refletir também sobre a liderança de Jesus. Existe um livro chamado Liderando como Jesus. É um livro da capa azul, não me lembro o nome do autor. Mas é um livro que mostra a capacidade de liderança de Jesus. Como é que ele agia com as pessoas. Ele foi o maior líder de todos os tempos. Ele influencia até hoje. Então, nós temos que aprender com o nosso Deus. Como é que ele fez. Para que nós possamos ter sucesso na vida e na comunicação com pessoas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu quero primeiramente te agradecer por todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. Eu oro para que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor possa nos dar a capacidade de nos comunicar com as pessoas de uma maneira clara, efetiva. Que nós possamos ser participantes no desenvolvimento das pessoas. Que nós possamos fazer com que elas possam alcançar os seus objetivos e propósitos. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa nos ensinar a amar pessoas, a lidar com elas, a direcioná-las, a fazer com que elas cresçam. E que, como resultado, Senhor, cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo possam ter uma vida mais leve, possam ter uma vida cercada de pessoas, de amigos, de colaboradores que entendem a visão, de que querem crescer, de que querem ir adiante. Em nome de Jesus, abençoa cada um, cada família aqui representada, Senhor, e que nós possamos aprender contigo, que é o Supremo Mestre, Supremo Senhor, o nosso maior exemplo. E o Senhor conseguiu transformar, Pai, todo o teu conhecimento, que é infinitamente complexo, em algo simples, de maneira que nós podemos te conhecer. A Bíblia diz, Senhor, que a eternidade vai ser conhecer o Senhor e o seu Filho. E o Senhor nos deu esse privilégio por meio da comunicação efetiva, por meio da tua palavra, que nós podemos ler e conhecer quem o Senhor é. O Senhor se comunica através da criação, o Senhor se comunica através de todas as coisas, simplesmente para se relacionar conosco, para nos salvar da nossa condição. E nós queremos, Pai, da mesma forma, nos relacionar com pessoas, ser bons comunicadores, influenciar, fazer com que elas possam se sentir pessoas melhores, transformar, Pai, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação e o mundo por meio daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Obrigado, o Senhor possa abençoar cada um aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida e amanhã, às 6h55, nós estaremos aqui novamente para a nossa sessão Primícias. Obrigado a você que está participando. Eu peço que você possa encaminhar essa live para os seus amigos, no grupo da família. Fica salvo lá no meu feed. Se você mandar o ao vivo, depois você não consegue mais clicar para assistir. Mas eu salvo sempre no feed. Hoje eu vou deixar também lá
Então você pode pegar essa postagem e enviar para as pessoas, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida delas, como foi na minha e foi na sua. Que Deus abençoe e até amanhã.